Tá aí? Uhum. E aí, Elismar, como é que você tá? Vamos dar início a Tô escutando a voz de essa Diego, outra etapa da massa. primeira etapa. Eu vou desligar o meu som. No caso, né, já avisei lá no grupo, gente, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar aqui continuidade, né, à nossa aula de audiovisual. E, primeiramente, né, quero dar essa relembrada que durante as duas primeiras aulas a gente explorou um pouco da história, de fato, sobre tanto a fotografia como o audiovisual como um todo, e como a evolução dela, né, nos culminou nessa questão da compreensão da estética propriamente dita, que a gente conhece e tanto dialoga hoje em dia. E a aula de hoje, a ideia é tentar pegar mais essa parte técnica, na parte mais de execução, como é que funciona, como é que é trabalhado, essas concepções que a gente discutiu nas duas primeiras aulas e que vai acabar culminando futuramente, né, nas aulas práticas, quando acabar e minimizar a pandemia como um todo. Mas eu espero que, pelo menos a parte teórica, vocês já estejam aí bem afiados ou pelo menos familiarizados. Confesso que é um grande desafio dar aula assim, nesse formato EAD online, devido às circunstâncias, porque é algo que é bem importante, principalmente quando a gente vai trabalhar sobre arte, sobre cinema, sobre música. O contato com o aluno é muito importante, porque é algo que a arte acaba nos proporcionando, né, nos aproximando tanto pela questão temática, como também pela questão do gosto em si. Então, acho que quem está aqui é realmente quem gosta do trabalhar o audiovisual, de conhecer um pouco, de ter uma outra percepção acerca dessa forma de se comunicar. Então, para mim está sendo um grande desafio. Eu até estava comentando com uma amiga minha que ela é também educadora, e a sensação que às vezes eu tenho quando eu estou dando aula nesse formato é que ninguém está entendendo nada. E essa questão de você estar na frente dos alunos dando um determinado conteúdo, a própria leitura corporal, a própria expressão facial do aluno faz toda a diferença para você ter uma compreensão do que se aquele conteúdo está sendo realmente apreendido por ele. Então, é muito desafiador. Eu acho que hoje, na academia, a gente vai ter muita discussão acerca sobre ferramentas e métodos pedagógicos de como lidar com a situação de pandemia. Então, depois de toda essa viagem sobre alguns conceitos da fotografia, conceitos até mais técnicos da história, a história do audiovisual, do cinema, inclusive aqui no Brasil, vamos agora na parte instrumentalizada mesmo, essa parte de você pegar a estética e moldá-la como uma linguagem para tentar se comunicar, contar uma história e realmente produzir algo, como é que se dá. O primeiro ponto, quando a gente tem que pensar, é que quando vai se trabalhar com audiovisual, nós podemos desmembrá-lo em três momentos distintos, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. É meio que autoexplicativo e eu acho que na mente de vocês já tiveram mais ou menos uma ideia do que pode ser uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção. Mas basicamente o que eu quero mostrar com isso é que tudo vem com disciplina e planejamento. Se eu pretendo gravar um vídeo, seja de um documentário, um curta-metragem, longa-metragem, ou até mesmo a propaganda de um produto, eu tenho que ter em mente que eu vou ter que permear esses três aspectos. Eu tenho que me preparar para produzir e depois fazer com que esse produto que foi criado, ele tenha um processo de lançamento, de jogar nos ambientes corretos para que ele tenha aquela recepção e acepção do público. Basicamente, o que eu quero dizer, na pré-produção a gente vai ter que preparar, basicamente, qual vai ser a localidade, qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar,
como é que eu vou angariar recursos para fazer essa produção, como é que eu vou ter que contratar atrizes ou atores, ou se eu não vou ter nenhum deles, qual vai ser a localidade, qual vai ser a luminosidade, quais os equipamentos eu vou utilizar. Então, toda essa logística antes da produção é muito importante, porque é como se fosse um verdadeiro tripé. Sem nenhum desses pés que ele tem, ela pode ruir ou sair pelo menos uma produção não da forma que você quer. Ela sair uma produção limitada e sem o impacto que você precisa. Então, a pré-produção é uma parte muito importante porque você vai estar ligado principalmente à questão orçamentária, de quanto vai gastar, qual o custo que vai estar vinculado à minha produção, a fim de que os dois outros momentos eles sejam muito mais leves, entre aspas, no sentido de execução. Então, é um momento que a cabeça do profissional ele vai estar trabalhando principalmente com a questão logística, como eu vou executar. Logo após, e toda a parte de planejamento, e quando eu falo dessa pré-produção, também envolve reuniões com a equipe técnica, ou se você está fazendo sozinho, por exemplo, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, e a ideia que eu quero passar nesse curso é que, mesmo com a equipe ou sozinho, vocês não podem fazer bons produtos, é você justamente estar ligado ao seu planejamento. Na outra turma, se fala justamente sobre essa questão de plano de negócio, como executar plano de negócio. Então, existe também essa correlação interdisciplinar entre as duas matérias, porque ela está vinculada justamente a você conhecer o que você quer passar, conhecer aquele produto, ou aquele longa, ou aquela linguagem que você vai utilizar. Depois de você todo preparar toda a cama para você começar a produzir, vem realmente o momento da produção, que é o momento de execução, stricto sensu, digamos assim, do seu projeto. Então, na produção vai ser justamente a execução de tudo aquilo que você planejou antes, para que você tenha uma forma mais suave e mais assertiva da produção. Isso não vai impedir, por exemplo, de ocorrências de imprevistos, como, por exemplo, muitas vezes você se planejou para gravar no dia X, mas quando você chegou para gravar, começou a chover, que foi o que aconteceu comigo essa semana. Teve todo um processo estratégico até no momento da execução, começou a cair uma bela chuva, que eu quero que venha mais, inclusive. Então, a gente tem que estar pronto para esses imprevistos e para essas readaptações. Inclusive, é algo bem interessante, inclusive Sartre até fala em um dos seus livros, que a questão da pré-produção, ela também está prevendo determinados tipos de imprevistos. Então, se porventura eu me preparei para gravar em um dia, eu tenho que levar em consideração que pode ocorrer algum problema com a luz, com o ambiente, ou até mesmo com uma questão climática, uma chuva, um granizo, ou até mesmo um meteoro se cair, de uma forma até exagerada, esse exemplo. Passando o processo de produção, quando você gravou suas cenas, gravou o seu material, editou, trabalhou luz, trabalhou cores, quando você estruturou ele e o material está pronto, vem o momento da pós-produção. Eu gosto de fazer um pequeno paralelo entre a pós-produção com o chamado pós-venda. Mas o que é que significa pós-produção? É ter, de forma estratégica, os locais no qual eu vou estar direcionando aquele meu produto. Se é um comercial de um artesanato que eu fiz, por exemplo, esse material ele vai estar visando principalmente um público-alvo, ele vai procurar estar em uns ambientes no qual ele seja bem mais aceito, talvez você possa fazer um vídeo pensando em lançá-lo numa rede social e depois impulsioná-lo. Então, todo esse processo de pós-produção, ele também é importante porque é a forma de fazer o seu produto ou o seu material ser visto e reconhecido pelo seu público cativo. Então, esses 3 eixos, eles são de suma importância para uma boa execução de um produto audiovisual ou comercialização de um produto audiovisual. Percebam que tudo está meio que atrelado. Eu não consigo fazer uma pré-produção se eu não tiver uma produção. Não adianta eu fazer produção e pós-produção se eu não me preparei antes. Então, meio que eles estão interligados para garantir, mas não 100%, mas garantir que aquele produto, aquele material seja bem executado e seja bem aceito, tá? Passando mais adiante. Então,
A pré-produção, né, do processo narrativo audiovisual, e quando eu falo narrativo, não necessariamente tem que ser uma história a ser contada, mas se porventura eu vou fazer o comercial de um celular, ele pode ter uma pequena narrativa ali com o intuito de sentimentalizar o interlocutor, aquele que está assistindo o material. O Gimenez, ele lista oito momentos desse processo pré-produção, mas eu não vou me ater a todos, eu vou me ater àqueles mais bem direcionados, principalmente para o objetivo do curso, que é vocês terem essa percepção sobre como trabalhar com audiovisual, acerca de, no caso, divulgar produtos, ou até mesmo de fazer pequenas narrativas. Existem pontos aqui que são algo bem mais técnicos, para quem está querendo realmente fazer um material visando um edital, ou realmente fazer um material que seja de forma, tenha uma robustez narrativa, tá? Então, você define a ideia, criar o storyline, trabalhar a sinopse, ter o tratamento final, saber qual é a estrutura, fazer a junção do guião literário, guião técnico e, por fim, ter o storyboard. São passos que também vão garantir a boa execução do processo de audiovisual. Todavia, né, não vou me ater a todos, como eu falei anteriormente. Então, definição da ideia. Basicamente, quando a gente, antes da gente executar, a gente tem que primeiro fazer o exercício criativo de saber o que é que eu quero fazer, do que é que eu quero trabalhar. Então, aí vem o principal momento criativo, que é você definir uma ideia, que é a expressão mais simples de um conceito mental que deu origem a uma história ou justamente a uma narrativa. Não, a ideia não é você contar toda a história, ou pelo menos dizer o que quer fazer, mas basicamente você colocar no papel ou em uma planilha de Excel o que você quer trabalhar. Então, é somente um conceito que vai dar origem àquela história narrativa, que ela pode ser, digamos, de forma original, ou uma adaptação de uma peça de teatro, um conto, ou outras linguagens literárias, seja qual for, até mesmo através de uma música. Você pode escutar uma música e, a partir dela, ter um brainstorm de ideias ao ponto de querer trabalhar aquela música de uma forma visual, porque o áudio já existe. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que existe uma frase que é bem legal, que na TV, né, é uma frase bem famosa de Chacrinha, que na TV nada se cria, tudo se copia. Eu acho um tanto quanto contraditório, apesar de que existe ali dentro do seu cerne uma verdade, digamos assim, no qual que realmente a gente pega ideias prontas e muitas vezes adaptamos para uma nova linguagem, uma nova ideia, para que dá uma ressignificação àquele produto. Mas não existe, eu não vejo que existe tanta verdade também, porque quando se fala que nada se cria, tudo se copia, na verdade, a primeira pessoa que criou e que foi copiada, ela teve um processo criativo que foi único. Por isso que a gente pode também dividir esse momento da definição da ideia como você pretender contar uma história ou pretender mostrar um produto, tá? Não vamos focar só nessa questão narrativa, mas também você pode pretender mostrar um produto. Então, mas você não precisa necessariamente, por exemplo, ter pessoas falando, ter que ter um ator ou um narrador sobre um produto, mas você conta-se algo no audiovisual mostrando. Através da imagem, você já vai poder ter um acesso muito rápido à parte interna do interlocutor, no qual você vai ter acesso através dos olhos, porque através dos olhos é que você vai conseguir ter acesso ao íntimo da pessoa que está consumindo aquele seu material. Evitar os clichês, ou seja, procurar um certo nível de originalidade, um olhar diferente. Existe, por exemplo, a gente está vivendo um momento hoje no cinema, a questão das pessoas fazerem remakes de filmes antigos. Quer dizer que o filme não é original? Bem, é relativo, porque por mais que eu peguei uma ideia que já existia, eu fiz uma ressignificação daquele material sob um olhar diferente. Então, de certa forma, não é um clichê, é só uma ressignificação de algo que já existia, que pode ser, inclusive, tido como original pelo fato de ter uma capacidade maior de atingir um público. Então, percebam que essa questão de você estar pesquisando outras fontes, pesquisando referências para fazer o teu material, não é ruim. Inclusive, é até uma forma de você estar instigando sua capacidade criativa e técnica também
para se estar executando determinados materiais que podem ter um efeito muito melhor daquele no qual você se referenciou. Então, pretender contar ou mostrar uma história ou mostrar um produto, contar mostrando através de imagens, através do áudio, certo? Ou através mesmo de uma narrativa. E, principalmente, evitar os clichês, procurar originalidade e um olhar diferente. Se porventura vocês em algum momento viu alguma cena interessante, seja em um comercial, um filme ou animação, a partir do momento que você olha e pensa, poxa, se fosse feito dessa forma, poderia ter ficado melhor. Então, de certa forma, você está adaptando um conceito já existente e trazendo uma originalidade através de um olhar diferente que você tem. Isso necessariamente não é um clichê, apesar de que eu também não tenho problemas nenhum com clichê, porque dentro da história da arte, dentro da história da narrativa, como uma forma de linguagem, os clichês, como qualquer outra coisa, sempre tem uma mensagem a passar, tem uma história a contar. Então, não é também ruim, é até uma forma de você tentar se acostumar a querer mostrar os seus produtos, tá? Avançando mais um pouquinho, né? Depois desse momento que você definiu as suas ideias, definiu o teu campo de análise, o que você quer realmente fazer, você chega no que a gente chama storyline, ou linha de história, que basicamente equivale mais ou menos a uma memória descritiva ou descrição de ideias em poucas linhas do que você quer fazer. Dentro do cinema, ele entra, né, de uma forma mais resumida, como se fosse o conflito, que é o quê da narrativa, que novamente a gente pode definir ele em 3 aspectos, que é a apresentação do conflito, desenvolvimento do conflito e resolução do conflito. A gente pode substituir a palavra conflito, que é até uma palavra um tanto quanto forte, como apresentação do produto, desenvolvimento do produto e resolução do produto. O que isso quer dizer? Primeiro, eu apresento o produto no qual eu quero mostrar para o público. Depois eu desenvolvo esse produto dentro daquele tempo de tela que eu tenho. E depois eu vou mostrar como resolver esse produto. Como seria resolver o produto. Como adquirir aquele produto. Basicamente, se eu for vender esse celular aqui, vamos supor, eu primeiro vou apresentá-lo, o que ele é, qual a empresa que ele faz parte, qual o acesso que ele tem. E, ao mesmo tempo, posso desenvolvê-lo, falar das capacidades boas que ele tem, ou até mesmo das capacidades ruins, se for, por exemplo, um vídeo de fazer análise de produto. Então, eu vou fazer esse desenvolvimento dele, como é que é o uso dele do dia a dia, como eu vou fazer o bom uso desse material, como ele é resistente, como é que ele se tornou algo que é referência hoje, que é os smartphones, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu vou mostrar como é que eu resolvo esse produto, como é que eu posso adquirir. Então, eu vou mostrar como eu posso comprá-lo, como é que eu posso ter acesso, como eu posso testá-lo, onde eu posso adquirir mais informações. Então, basicamente, quando você pensar em fazer algum vídeo, é sentar numa mesa mesmo ali e escrever, o meu produto é esse, ele tem essas qualidades, ele se desenvolve dessa forma na vida do seu cotidiano, e a forma que as pessoas vão ter acesso a esse produto vai ser dessa forma, seja através de compra online, seja através de in loco, você ir até uma loja específica, ou simplesmente você procurando ele direto na fonte. Então, essa questão da storyline eu acho muito importante, ele está nesse processo de pré-produção justamente porque ele é um guia central para todo e qualquer execução e caminhar do seu produto ou do seu material audiovisual. O que é interessante é que essa questão que eu estou falando aqui sobre o conflito é uma linguagem bem cinematográfica mesmo, tendo em vista que ele está ligado diretamente com a forma de contar uma história. Então, se a gente pensar que um pequeno comercial de um produto pode ser também uma história contada, vai fazer toda a diferença na hora que tiver a recepção do seu público. Muitos comerciais, não sei se vocês percebem ou assistem TV, mas hoje em dia o YouTube também tem isso. Tem alguns comerciais, principalmente de margarina, eles mostravam uma pequena narrativa, mostravam uma família, que era normalmente uma família branca, cisgênero, estavam lá, sorrindo, feliz, consumindo aquele material, e sempre uma voz de um narrador falando as qualidades daquele produto no qual você pode adquirir. Enfim, então, quando você consegue associar essa linguagem, você aproxima
o público daquele seu material e eles conseguem se identificar de uma forma geral daquilo que você quer passar. Eu estou indo rápido demais, gente, está muito difícil. Se tiver, avisem, viu? Que aí eu vou dando uma diminuída mais. Eu já estou conseguindo fazer algumas anotações aqui da minha perspectiva, Alisson. Legal, legal. Então, vamos lá, continuando. Então, normalmente o conflito, né, isso agora já pegando mais uma linguagem cinematográfica, você refere-se a uma confrontação entre forças e personagens através do qual a ação se organiza e desenvolve. O que isso quer dizer? Que, basicamente, a gente, quando fala sobre o conflito, que pode ser, no caso, você pode colocar o produto, você, primeiro, tem que entender que existe um certo nível de antagonismo entre essas questões. Por quê? Quero te dizer isso. Um produto, quando é feito como audiovisual, o primeiro antagonismo que se existe quando eu vejo um comercial de um computador, de um celular, de uma margarina ou até mesmo de um fubá, é que eu não tenho acesso a ele ainda. Então, você tem que compreender que a partir do momento que você mostra aquele produto, as pessoas ainda não têm aquele acesso. Então, você tem que fazer com que elas se predisponham a quebrar essas barreiras e chegar a ter esse produto e depois absorvê-lo no seu cotidiano, tá? Eu vou aqui definir para vocês, basicamente, 3 tipos de conflito que são mais observáveis, não quer dizer que eles se iniciam e se finalizam nesses 3 conceitos. Eles são muito mais amplos, porque o próprio cinema como estética artística e o audiovisual também não é uma caixinha engessada, ela é muito maior do que os conceitos que eu trabalho aqui. Em cursos de cinema e audiovisual, se vocês forem fazer um dia, vocês vão ver que esses conceitos eles são expandidos de formas exponenciais e às vezes nem cabe aqui para o nosso intuito desse mini curso que eu estou executando. Mas eu posso depois orientá-los e dizer algumas outras literaturas e bibliografias que podem trabalhar melhor esses conceitos para vocês expandirem. Então, basicamente, a gente vai distinguir esses 3 conflitos dentro do cinema de 3 formas distintas e sempre tendo em vista o homem, mas não o homem por uma questão de gênero, o homem como o foco central da análise, e pode ser mulher também, né? Ou essa questão é só ainda um pouco desse machismo estrutural que faz parte do nosso linguajar do dia a dia. O primeiro é o homem versus homem. Você pode observar essa estrutura de narrativa, principalmente no filme O Bom, o Feio, o Feio e o Mal, de 66, que é um filme que trata justamente o conflito entre homens. E o conflito entre esses 3 homens é que acabam gerando todo o desenrolar da história do filme. Eles lutam entre si, brigam entre si, seja através de uma forma violenta, no caso, como se combina no final do filme, ou seja através do diálogo, ou seja através das atitudes, ou simplesmente um antagonismo entre eles. Então, o primeiro conflito que se vê dentro da estrutura narrativa de uma storyline é justamente o homem versus o homem, tá? O segundo, que é inclusive a cena de um filme, que é o Clube da Luta, que eu inclusive aconselho a quem nunca assistiu, assistir, é um ótimo filme, um excelente filme. Ele é o homem versus ele próprio. É algo que já leva, em vez de ser uma luta externa contra terceiros, é ele lutando contra ele mesmo. E esse filme, né, o Clube da Luta, gente, aqui durante essa aula eu vou dar muitos spoilers, até porque é uma aula de audiovisual e também flerta muito com cinema, então eu pressuponho que vocês vão ter que lidar muito bem com a questão do spoiler, tá? Mas é um filme que trabalha justamente o problema da psique do personagem principal, no qual, dentro do próprio cotidiano, ele cria-se um clube da luta, onde ele mesmo se autoflagela, onde ele mesmo briga com ele mesmo. Então, é uma estrutura narrativa que traz no centro um personagem principal no qual ele luta contra ele mesmo, seja através de problemas mentais, seja através dos problemas que ele mesmo cria dentro da sua vida cotidiana. E a partir disso, você desenvolve uma narrativa que parte de um conceito que é intimista e salta para fora, mostrando todas as contradições que nós, como seres humanos, como bichos também, temos na nossa sociedade.
Então, é bem legal que você consegue observar essa estrutura em outros filmes mais, como o filme Adaptação, no qual trata justamente de um homem que tem problemas psicológicos e ele começa a imaginar que tudo ao seu redor pode fazer parte de uma conspiração. Tem um filme também bem legal, que é com o Christian Bale, que é O Operário, que conta justamente a história de um homem que ele trabalha tanto que ele não consegue dormir, ao ponto de começar a ter devaneios ilusórios da vida cotidiana, justamente pelo fato de ele ter insônia. Então, é um homem que está lutando contra ele mesmo. É toda uma estrutura que a gente percebe que traz o homem com seus problemas e influenciando o mundo ao seu redor. Claro que eu quero também deixar bem claro para vocês que essas estruturas que eu estou mostrando para vocês não foi o cinema que criou, foi justamente a própria história da humanidade dentro da sua criação artística, a capacidade de querer gravar histórias que foi criado. Você pode encontrar estruturas, inclusive, na própria Grécia Antiga, nos velhos contos, como Ilíada, por exemplo. Você consegue ver um pouco dessa estrutura que remonta até hoje e meio que é um padrão que nós vivemos dentro do audiovisual, né? E, por fim, o homem versus forças não humanas. Nesse momento, né, aí no caso é uma cena de um seriado bem antigo, que eu particularmente gosto, né, que é Twilight Zone, e ele mostra justamente microcontos, cada episódio são microcontos, e mostra o homem lutando contra forças que não é dele, que não é uma força que a gente reconhece como dentro da nossa sociedade, sempre são forças externas. Aí você pode colocar nesse arcabouço vários outros estilos de filme, como filmes de terror, filmes de ficção científica, no qual você vê o homem lutando contra algo que é até maior do que ele. Tem um autor de alguns livros que eu particularmente gosto, que é Lovecraft, que ele trabalha muito essa questão, inclusive ele é o mestre do horror cósmico. Então ele traz o horror vindo do espaço. Então é uma força que é muito maior, muito mais antiga do que a própria humanidade, do que a própria Terra. Então ele mostra de uma forma bem concisa essa questão da dualidade, da briga do homem contra as forças não humanas, que está sobre-humana, que são aquela questão de nos colocar em uma posição menor em detrimento à capacidade do universo, né, infinito como um todo. Então, essas três estruturas fazem parte das nossas concepções, e a partir do momento quando você tem isso na sua mente, você consegue trabalhar melhor esses conceitos, inclusive fazer que eles entrelacem entre si. Não quer dizer que um filme que seja homem versus homem, como questão de storyline, também não seja um homem versus homem, mas homem versus homens e também contra forças não humanas. Então, elas também são dialógicas, elas dialogam entre si, causando, de certa forma, uma obra de arte até mais completa, digamos assim, porque ela acaba juntando outras áreas e outras formas de contar a história, tá? Passando mais adiante, né, para mostrar a vocês justamente isso. Temos esse triângulo, né, esse tripé, e esses pontos pretos é mais ou menos como cada um pode andar dentro desse triângulo e permear várias áreas. Você pode ter um ponto que vai estar no meio, onde você, no caso, vai pegar um pouco do homem versus forças não humanas, homem versus ele próprio. Então, a gente não pode pensar de uma forma engessada, porque muitas vezes a gente dá conceitos e as pessoas imaginam que esses conceitos eles iniciam, se concretizam e se esvaziam nesse mesmo local, quando na realidade ele tem um caráter muito mais dialógico dentro do conceito de arte, dentro do conceito do audiovisual. Vocês podem perguntar, professor, mas por que você está falando isso? A gente está falando sobre produto, sobre um audiovisual focado para marketing, e agora está falando sobre o marketing, sobre um audiovisual pensado já no cinema, sobre uma questão narrativa. Porque o que eu acho isso, gente, principalmente pelo fato de você ter que conhecer as ferramentas que você tem à sua mão e o que você pode trabalhar ao seu favor. Eu posso tentar fazer um comercial que pode ser homem versus forças não humanas, como já tive alguns comerciais, por exemplo, se eu não me engano, é do Trident, eu não me recordo bem agora, que era justamente pessoas fugindo de um disco voador, quando na realidade esse disco voador só queria um Trident. Então, ele trouxe essa estrutura narrativa de homem versus forças não humanas, porém com um final tanto quanto feliz, né? Porque na realidade a perseguição ocorreu para que essa força não humana pegasse um produto humano e consumisse, evidenciando o produto. Então, é bem interessante você ter esses conceitos em mente, porque você acaba tendo mais aparato teórico para você executar um projeto de uma forma mais assertiva, pensando no seu público-alvo.
Então, é algo que eu acho que é importante vocês terem em mente para que tenham como trabalhar. Como eu queria frisar, lembre-se que esses conceitos, eles são como uma verdadeira massinha de modelar, que vocês podem modelar da forma que vocês querem. E isso vai fazer toda a diferença. Há de lembrar que todas as técnicas que eu vou passar aqui hoje, e que eu já falei nas aulas passadas, elas são só um ponto de partida para que vocês tenham essa criação e essa percepção de moldar esses conceitos ao seu favor e ao favor do seu produto, ou do seu curta, ou seu longa-metragem, enfim, do que você quer, tá? Continuando sobre o storyline, né? Só para dar um exemplo para vocês aqui. Uma ideia, né? Como é que se dá? Vamos criar uma ideia. Fui ao enterro de um amigo, 3 dias mais tarde ele passeava pelas ruas de Nova York. Então, só essa ideia você já consegue desenvolver mais do que ficar preso a ela. Então, tudo começa com uma ideia. Desculpa, gente. Você tem um estalo, você imagina uma ideia e a partir dela você desenvolve. Quando você tem essa ideia, você parte para justamente a storyline. Como é que se vai dar essa história? Aí você desenvolve melhor. Jack vai ao enterro de seu amigo em Viena, não se resigna, que é o conflito, investiga e acaba por descobrir que seu amigo não morreu, está vivo, encenou seu próprio enterro porque era procurado pela polícia. Descoberto pela curiosidade de Jack, o amigo é abatido pelas balas da polícia. Então, a storyline, ela dá mais ou menos um resumo, não é uma sinopse, é mais ou menos um resumo rápido de como é que vai se dar esse produto, como é que vai se dar esse filme no qual eu estou passando aí para vocês. Então, basicamente, você acaba desenvolvendo de uma forma simples e objetiva. A partir de você tendo essas duas estruturas, você vai conseguir desenvolver melhor o teu trabalho, vai conseguir desenvolver melhor o teu produto audiovisual focado justamente nesse núcleo que você acabou de desenvolver sozinho. E, gente, isso é muito rápido de se fazer. É simplesmente a vontade, é simplesmente você querer ter o seu pioneirismo, você querer colocar as ideias que estão na sua mente, está no plano ideal das ideias, e você concretizá-lo ele dentro de um papel. Então, o que é legal é que ele traz o conflito e também já traz a resolução do conflito. Como eu vou gravar isso, aí já são outra história. Porque eu já tenho a minha coluna dorsal. Agora eu vou ter que desenvolver o resto do corpo. Como é que eu vou contar essa história? E é aí onde a mágica acontece. Vem a sinopse, que aí você vai, de uma forma, você vai contar a história em modo narrativo, com personagens, suas características e ações fundamentais. A partir do momento que você faz uma sinopse, tudo bem que normalmente a sinopse está mais ligada à questão de você querer contar uma história dentro de um longo ou um curta-metragem. Mas também pode servir, no caso, como eu já falei para vocês, o exemplo do comercial, pode servir para você fazer um mini comercial, uma mini apresentação do seu produto. Então, a partir do momento que você construiu a sua ideia, você fez a sua storyline, você pode simplesmente pegar e falar, como é que eu vou resumir toda essa questão minha e desenvolver de uma forma. Você vai através da sinopse, que é justamente o documento que você vai partir do qual você poderá iniciar os contatos para o desenvolvimento do projeto. É justamente que você vai pegar toda a sua ideia, vai escrever no papel e aí você vai apresentar às outras pessoas, né? Então, a leitura de uma sinopse vai fazer aquela pessoa compreender qual a narrativa, que história você quer contar. E isso é muito bom, e normalmente é o que se faz quando você vai tentar angariar recursos para fazer um longa ou curta-metragem. Justamente porque ali é o momento que você vai seduzir a pessoa que produz a comprar a sua ideia. É como se fosse uma carta de apresentação. Não sei se muitos aqui eram da época de alugar filmes VHS em locadora ou DVDs também, mas algo que eu sempre fazia quando eu ia assistir um filme, eu não tinha acesso, não sabia que filme era aquele, era ler a sinopse atrás. Porque ali é como se fosse uma apresentação, sem aprofundar muito na história, do que eu vou ver naquele filme. E muitas vezes ali vem tendo informações sobre essa questão do tipo, se o filme vai ter cenas de violência, se o filme vai ter cenas mais dramáticas, porque a própria sinopse, a própria pequena narrativa ali, já vai me indicar mais ou menos o que é que eu vou ter sobre aquele produto, o que é que eu vou executar como uma obra audiovisual ou que eu vou poder assistir. Então, é interessante ter essa percepção, porque é como se fosse literalmente uma carta de apresentação do seu projeto, né?
Digamos aqui que é como se fosse uma introdução do projeto acadêmico. Alguém vai falar? Sobre essa questão da sinopse, Alice, e no fato de assistir filme na internet, na Netflix, as sinopses ficaram muito ruins, né? E quase sempre eu tenho que recorrer ao Adoro Cinema para ver se eu vou assistir ou não o filme, porque é tão objetiva a sinopse que você não cria esse laço que você falou, que nós tínhamos quando tinha a descrição na capa do DVD ou da fita VHS. Entendi. Eu também não gosto muito das sinopses feitas na Netflix e em outros locais, né, de streaming. Na própria Amazon Prime também, as sinopses são muito ruins. Eu acho que é uma crítica que eu faço a eles, essa questão, né? Deve ter mais cuidado e mais detalhe nessas questões da sinopse, porque às vezes uma sinopse mal escrita pode acabar com o interesse da pessoa assistir aquele filme, sabe? Então, eu concordo muito com você, Elisma, nessa questão. Acho que a Netflix perdeu muito nessa questão aí da sinopse. Às vezes a sinopse é tão genérica que quando você assiste o filme, você acaba sendo surpreendido para o bem ou para o mal. Eu mesmo fui tentar assistir, né? E uma coisa que eu normalmente não faço, só quando eu realmente acho que aquele filme é ruim, foi a tentar assistir um filme recentemente na Netflix. Eu fui ler a sinopse, achei interessante, mas quando eu fui assistir o filme, péssimo. Assim, foi uma perca de tempo gigante. Tanto que eu até nem terminei de assistir, nem tenho nem vontade de retornar. Mas tudo isso por conta de uma sinopse mal feita, assim, né? Então, eu também não vou nem falar qual filme, vou deixar aí que vocês um dia descubram, até porque eu não quero falar mal de filme nenhum aqui, eu só quero dar essa aula tranquila aqui, sem ser polêmico. Continuando aqui, gente. Então, aí o que acontece? Uma coisa que tem que deixar bem clara, né? Que a sinopse ela tem que ser clara, fluida e sólida ao mesmo tempo. E evitar excesso de registro de discurso. Porque eu já peguei, inclusive até em sites especializados, como o Rotten Tomatoes, eles às vezes fazem uma sinopse que é como se eu tivesse visto o filme todo. Então, quando eu vou assistir o filme, eu já acabei entendendo tudo do filme através de uma sinopse. Então, isso meio que quebra um pouco da magia do cinema, de você ser surpreendido através daquela obra audiovisual. Então, é algo que a gente tem que deixar bem claro. Eu vou falar ou eu vou escrever sobre aquele meu produto, eu tenho que ser claro, fluido e sólido. E, principalmente, saber para qual público eu estou escrevendo, saber por qual público eu estou ali direcionando esse produto para transformar e ressignificar aquele indivíduo. Tá? Então, o que é que caracteriza uma sinopse, né? O quando, que é o tempo, o onde, que é a localização. É importante, por que é importante o quando? Porque quando você define um tempo histórico, ou quando você acaba definindo o tempo que o seu produto já existe no mercado, você dá uma solidez a ele, você traz uma percepção de que aquele produto ele é sólido, ele já existe há muito tempo, existe até mais tempo que você. Dentro de uma narrativa, dentro de um filme, quando você dá um quando, você joga uma imersão dentro da cabeça do espectador, no qual vai fazer ele situar. Se a partir do momento eu vou fazer um filme sobre uma máfia na década de 60, e de repente eu não digo quando, a pessoa vai ficar perdida. Tudo bem que você não precisa dizer a data exata, mas às vezes uma vestimenta, um carro da época, um comercial numa parede, tudo isso pode dar indicativos da data que se passa. Mas eu acho bem interessante você pensar que tudo que eu vou ter que passar para o espectador, ele tem que ter, de certa forma, uma contextualização do tempo no qual ele está ali tentando trazer o seu tempo de lazer. O onde também é importante, porque você vai estar localizando ele no espaço. Você localiza ele no tempo, você localiza ele no espaço. E a partir disso, você faz uma junção que pode trazer uma maior imersão para o espectador. Claro que nem muitas vezes essa junção ela dá certo, elas podem ter alguns tipos de vícios que podem trazer confusão na cabeça do espectador. Mas, em geral, tem que existir uma sinergia entre esse quando e onde, justamente para que você tenha uma contextualização e facilite a nossa imersão para dentro daquela história que você quer contar através do vídeo, tá? Importante também estar junto a isso, né? O quem são os personagens, quem são os protagonistas, os antagonistas, secundários.
o eixo dramático da história, no qual você vai estar vinculando os personagens, tá? Que, no caso, já entra na segunda parte, que é o qual. O que é a história e qual é a ação dramática que vai ser desenvolvida. Então, o quando e o onde tem uma sinergia muito forte, e o quem e o qual também tem que ter uma sinergia muito forte. Porque eu apresento o personagem e, ao mesmo tempo, eu vou dizer qual é a ação dramática que esse personagem vai estar dentro daquele filme. Tudo isso dentro de uma boa sinopse. E de forma objetiva e clara. Não vai desenvolver toda a ação dramática, mas vai dizer qual é, mais ou menos, o problema e o conflito que eu vou estar buscando a partir disso. Quando eu consigo definir o quando, o onde, o quem e o qual, que eu chamo até os 4 Qs, os 3 Qs no caso, você acaba trazendo uma facilidade para tomar as decisões, que é justamente a produção, que vai ser os custos e viabilidade econômica, o mercado no qual eu vou estar tendo que atacar para eu conseguir ter uma viabilidade e perspectiva de rentabilidade, a técnica que eu vou utilizar, como eu vou utilizar para tentar trazer essa percepção fácil para o meu espectador, e também a autoria, que é a capacidade de converter toda essa estrutura para o guião. O guião, basicamente, é como se fosse o diretor, a pessoa que vai guiar toda aquela narrativa e toda aquela história. Então, você perceba que o processo de pré-produção é de suma importância, porque ele vai permitir que as tomadas de decisões sejam mais assertivas dentro da nossa percepção do audiovisual. Isso flerta diretamente com, justamente, como se fosse a tomada de decisões de uma empresa. Eu tenho que saber o meu produto, eu tenho que saber quem é o público-alvo, eu tenho que saber onde é que eu vou estar, eu tenho que saber qual vai ser a diferença que o meu produto vai ter para os demais que existem no mercado. Então, tudo isso pode fazer a diferença dentro dessa percepção do audiovisual, porque você vai trazer e vai saltar aos olhos da pessoa que pode consumir essas informações de uma forma direta, prática e objetiva, tá? Aqui é só um exemplo, né, de uma sinopse do filme Blackbird, no qual, né, eu não vou ler todo, mas ele já diz quem é, né, que é Daniel, um homem de 25 anos, estatura média, barba e cabelos escuros, tal. Ele define o quando, após uma noite de pesadelos, inicia o seu dia normalmente, tá? Aí você pode perceber que está grifado a cidade, entendeu? Está falando outros personagens, Maria também é uma jovem mulher com trajes elegantes, então ele dá o personagem principal, depois trabalha uma personagem secundária, e junto com a personagem secundária também vem onde, né, no caso, Maria já em casa, prepare-se. Então, tem toda essa preocupação de você estar fazendo o quem, o quando, o onde e o qual dentro de uma sinopse bem feita. Essa sinopse aqui está um tanto quanto longa, porque é mais ou menos uma forma de dar um exemplo de como é que se dá a apresentação da sinopse de um filme para você conseguir e angariar recursos para tentar executá-lo, ou até mesmo tentar fazer com que ele seja lançado em um festival e afins. É interessante que, atualmente, eu estou conversando com uma produtora aqui do Morro de Chapéu, e a gente está tentando buscar, colocar, né, alguns projetos da gente para frente, e isso traz uma percepção de que a primeira coisa que a cineasta falou para mim é o seguinte: tem que fazer uma sinopse bem feita. Sem isso, sem uma boa apresentação do produto, as pessoas vão simplesmente olhar, amassar e jogar fora. Porque é assim que funciona. São tantas ideias boas, mas o que precisa mesmo é investimento. E para que a gente conseguir, tem que estar muito bem estruturado, muito bem escrito, para que em um curto espaço de tempo eu consiga sentimentalizar aquele investidor, aquela pessoa no qual queira comprar o meu produto e afins, tá? Antes de entrar aqui, né, nos termos básicos, eu queria falar um pouco para vocês, né, sobre algumas questões que são referentes, no caso, ao audiovisual e principalmente a questão da execução de produtos audiovisual como um todo. Então, eu vou falar para vocês aqui termos que são bem mais técnicos, mas eu vou tentar ser o mais pedagógico possível para que vocês consigam compreender e não saírem aqui mais confusos, tá? Então, o que é uma tomada, um take, né? É uma filmagem contínua de cada segmento específico da ação. É como se fosse cada espaço entre um corte e outro, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho sobre uma questão de que muitas vezes as pessoas confundem sobre take e sobre tomadas, tá?
Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Eu quero explicar para vocês o que é um plano, tá? Muitas vezes a pessoa vai, gente, eu vejo o filme, eu vejo o pessoal falar plano, eu vejo o pessoal falar takes, o que é isso? Eu não sei compreender. Então, basicamente, o plano, ele é um intervalo que existe entre um corte e outro, tá? Então, quando tem um corte de uma cena, um corte de uma cena, ali você está mostrando um plano, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês vão conseguir compreender muito bem. E... a apresentação. Fuck is this place? Não se importem com o que eles estão conversando. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Perceberam que eles tiveram a cena e fez um corte, já mostra a câmera abaixo do carro, que vai demonstrar um movimento. Então, esse pequeno corte, vou até voltar para vocês, esse pequeno corte que se tem entre um espaço da cena é o que a gente chama de plano. Então, aqui é um plano, tá? Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Inclusive, eu quero até fazer um detalhe sobre essa cena, que quando ela faz esse quadrado, muitas vezes as pessoas falam que Quentin Tarantino é um cineasta genial, eu acho que ele tem genialidade sim, mas muito que ele traz são estéticas que já existiram antes. Essa cena que ela faz o quadrado, ela quer dizer que o cara, ele está sendo muito quadrado naquele momento, ele está sendo uma pessoa muito conservadora. Essa cena, ele pegou de um desenho chamado Jetsons. Então, é aquela questão, muitas vezes ele pega uma ideia que existia e ele ressignifica num novo filme. Então, não quer dizer que necessariamente ele não foi genial, ele foi. Todavia, a ideia não foi dele. Ele acabou tendo que buscar uma referência e trazer para a obra de longa-metragem que ele tem, tá? Oh, after you, kitty cat. Então, teve o corte, então passou um plano. Segundo plano, a câmera já está em outro local, já vai mostrar um outro tipo de movimento. Conseguiram compreender? Então, essa questão do plano, que às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida. Então, é um pequeno intervalo que você tem entre dois cortes. Então, se eu mostro uma cena, aí depois corto para outra, então eu passei de um plano para outro. Então, isso é o que a gente chama de plano. Junto a isso, a gente tem a ideia da cena, que também é uma composição de vários planos, no qual você acaba trazendo uma mudança de localidade. Basicamente, o que eu posso dizer é que o plano é um conjunto de planos em situações no mesmo local ou em locais diferentes que desenvolve, né, de um espaço para o outro. Vou continuar aqui a cena para vocês, aí vocês vão compreender melhor o que é uma cena. Pronto. Teve um outro corte, ou seja, teve o primeiro plano, que era eles dentro do carro, depois teve um segundo plano, que é eles saindo do carro, e depois, quando foi desenvolvendo esse plano, teve um corte, e eles já estão em um outro cenário. Então, basicamente, uma cena é uma composição de planos, tá? E ela simplesmente se define a partir do momento que você sai de uma localidade e entra para outra. Nesse caso, eles estavam com um plano em uma cena em um local externo e corta para, no caso, um plano com uma cena em um local interno, que já é dentro desse restaurante no qual eles chegaram. Então, perceba que o tempo e o espaço também é de suma importância nessa questão, justamente porque ele dá essa percepção de localidade.
essa mudança de locação, que você tem essa mudança automaticamente de um local que é externo, que tem um valor narrativo, e vai para uma locação interna, que já tem um outro valor narrativo. Então, perceba que tudo está meio que conectado, e você sabendo esses conceitos, você pode trabalhar melhor essa percepção que as pessoas vão ter do seu trabalho audiovisual, tá? Mediante a isso, a gente pode falar sobre sequência, tá? Que as sequências são basicamente a junção de vários planos que você cria uma cena e depois você pode finalizar a sequência. Então, eu não vou passar o vídeo todo, mas a sequência se dá dentro desse restaurante, eles dançam, depois da dança eles se alimentam, eles riem, e depois eles vão novamente até a casa da moça, no qual eles têm um diálogo e finaliza essa cena como um todo. O que eu quero dizer, essa sequência como um todo. O que eu quero dizer, que a sequência e o valor narrativo desses personagens nessa obra, no caso, eles vão ter um momento que eles vão ter um ponto final. É como se fosse um parágrafo em um texto. Quando a gente lê um livro, tem momentos que tem um parágrafo. Então, toda a construção dessa cena, desde quando ele vai pegar, da sequência, desculpa, desde quando ele vai pegar ela em casa, leva para jantar, eles dançam, depois ele deixa em casa, e depois tem o último corte, como se fosse o ponto final, que finaliza com um diálogo, isso a gente chama de sequência. Então, basicamente, a sequência é a junção de várias cenas, e a cena é a junção de vários planos. Então, é como se fosse aquela bonequinha que fica uma dentro da outra, que é uma bonequinha russa, que eu não sei o nome agora, é um nome bem complicado. Então, basicamente, a linguagem cinematográfica dá na montagem desses planos, na montagem dessas cenas, na montagem dessas sequências para um fim narrativo, tá? Vou voltar aqui para o meu slide. Então, a tomada, né, o take, no caso, ela começa no momento em que você liga a câmera até que ela é desligada. É como se fosse, como eu falei, o parágrafo da cena, tá? O enquadramento, que também faz parte da linguagem audiovisual, ela é a forma e os limites laterais que você tem para gravar e reproduzir aquela cena. É a forma como você vai ver que aquele produto vai ficar numa tela. E lembrando, como eu falei na aula sobre a fotografia, né, que é uma das bases do cinema, que tudo aqui, se você prestar atenção, a maioria dos filmes, eles usam também a regra dos terços. Não sei se vocês lembram, mas a regra dos terços é você passar 2 linhas vertical e 2 linhas horizontal de forma imaginária para você tentar buscar a interseção desses pontos, que são justamente os locais que o nosso olho e o cérebro humano acaba focando mais a atenção. Então, normalmente os filmes eles brincam com essa estética. Não quer dizer que seja algo setado e finalizado. Você pode, inclusive, ir além. E não, no caso, é incentivado que você vá mais além do que isso. Então, o enquadramento ele vai dizer muito sobre a forma que as pessoas vão consumir aquele produto, a forma como eles vão ver o produto trazido de uma forma que você saber enquadrar. Ou eu vou colocar ele muito no meio, eu vou fazer um close, ou eu vou fazer ele mais próximo, vou fazer um plano detalhe. Que tudo isso a gente vai ver no decorrer dessa aula e vocês vão compreender melhor de uma forma mais sucinta, tá? Aquilo que eu falei, né? A cena é uma unidade dramática do roteiro e uma seção contínua de ações. Então, naquela cena de Pulp Fiction, o que é que o Tarantino quer mostrar? Quer mostrar a relação do Vincent com a Mia, que é aquela mulher, desde a questão de quando ele vai... Inclusive, ele vai fazer isso amando do chefe dele. A relação dela está tão deteriorada com relação ao esposo dela que ele manda um capacho ir até a casa dela para sair com ela, para trazer, de certa forma, um divertimento para aquela mulher. E não estou falando em questão em termos de sexualidade, mas de uma forma que a relação está tão deteriorada que até no momento que era para os dois se divertirem, ele terceiriza aquilo. Então, toda aquela sequência dramática com vários planos e várias cenas e finaliza com a sequência, ela é como se fosse um microconto dentro do próprio filme. Então, naquele momento, naquele parágrafo, é como se fosse você tivesse lido um capítulo do livro e ele finalizou ali. Ele iniciou e finalizou naquele momento, fazendo parte de uma obra como um todo, tá? E isso vai trazer vários ângulos de filmagem, ele vai explorar essa cena, até as cores são de suma importância.
A cor que você utiliza em determinado local vai fazer toda a diferença. Depois eu vou aconselhar vocês a pesquisarem um pouco sobre a psicologia das cores, o porquê determinada cor é mais importante para aquele produto, o porquê, por exemplo, o McDonald's ele tem muito amarelo, e o amarelo ele cria de uma forma no nosso subconsciente uma sensação de fome, de querer consumir. Por isso que as cores que o McDonald's tem é basicamente o amarelo e o vermelho, porque eles querem passar já essa percepção de fome, de consumo do alimento, através da sua estética, da sua marca, com aquela coloração. E a mesma coisa se aplica com o audiovisual. O jogo de cores faz toda a diferença dentro de uma obra, porque você ali vai estar mexendo com o subconsciente do espectador. Basicamente, você tem que compreender que quando a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com o cérebro humano. E quanto mais a gente conhece a forma como ele se comporta, de acordo com a utilização e composição de cores, como montagem de imagem, como ele relaciona também diretamente com o som, faz com que você trabalhe melhor aquele seu produto ou seu trabalho audiovisual a fim de tocar aquela pessoa. Uma dica para vocês, tem uma série no qual eu não sou muito fã de série não, tá, gente? Eu sou mais de longa-metragem, assistir um filme do que assistir uma série. Mas tem algumas séries que são geniais. Por exemplo, a série Breaking Bad, não sei se vocês assistiram, ela é uma série que o diretor e os diretores, no caso, eles trabalham muito o jogo de cores. Eles usam muitas técnicas que mexem com nossas percepções de cérebro. Tem um personagem que ele se transforma durante toda a série, né, que é inclusive o protagonista, que toda vez que ele vai, dentro da própria história, ele representar outra persona, fica assim um pouco mais escura, ele usa roupas mais escuras, ele usa óculos, justamente para ter uma diferenciação do personagem em momentos diferentes. E o diretor faz isso através da própria coloração da cena, da luz que é utilizada, do ângulo que ela pega, que no caso muitas vezes ela pega pelo do plongé, né, que mostra ele de cima para baixo. Então tudo isso vai fazer toda a diferença, porque ele está mexendo com a estética. E como eu falei para vocês, a sequência, basicamente, né, é uma série de cenas no qual são ligadas com a continuidade. E, no caso, muitas vezes a sequência, ela acaba formando e finaliza dentro do filme como se fosse um ponto final ali. Teve um ponto naquele parágrafo, vira o capítulo, vamos para outra parte. Muitos filmes, quando você começa a ter essa percepção, você começa a compreender melhor. E o próprio Quentin Tarantino em Pulp Fiction, que ele tem uma narrativa que ela não é propriamente contínua, você começa a ver uma história, depois mostra outra, depois volta para aquela outra, uma cena no passado. Então, essa falta de contínuo na narrativa, inclusive, acaba tornando o filme até mais interessante, porque ele sabe trabalhar essa sequência dramática, e não necessariamente tem que ser igual 1, 2, 3, 4. Não, às vezes ele faz 1, mostra 4, depois ele vai e mostra o 2, depois mostra o 3, depois mostra o 7. Então, a ideia é justamente você saber como contar a história e como montar essa narrativa como um todo. O roteiro, né, eu já falei até um pouco, né, sobre storyline e tal, sobre o roteiro, que é justamente a forma escrita de como é que você vai fazer. Normalmente, um roteiro, ele vem com descrição bem objetiva das cenas, como é que vai se dar. E nesse caso, eu até faço um paralelo com o próprio roteiro e argumento dos quadrinhos, né? Porque, na minha percepção, os quadrinhos, como estética, eles estão muito próximos do cinema, porque, basicamente, antes de você gravar um filme, esses filmes que a gente vê aí, de blockbusters a filmes mais independentes, tem um storyboard de como é que vai se dar. E esse storyboard se faz justamente através do plano de sequência do quadrinho. Você faz um quadro, vai ver mais ou menos como é que vai ficar a cena, depois você vê como é que fica a continuidade. Então, o roteiro, basicamente, ele vai dizer como as coisas vão andar. E a partir do roteiro, é que eu não imaginei que a imagem ia ficar tão quadriculada. Mas o roteiro, ele vai escrever e vai dar a coluna dorsal de como o diretor vai gravar aquela cena. Não necessariamente tem que ficar preso ao que está sendo dito ali. Muitas vezes o roteiro é só um gatilho para que o diretor perceba como ele vai fazer aquela cena e como ele pode fazer de uma forma até mesmo única uma cena que vai se dar. E o roteiro, continuando um pouco mais, o roteiro ele meio que subdivide em dois outros aspectos, que é um roteiro mais literário, que não contém indicações técnicas, ou seja, é um roteiro que parece mais um livro. Não sei se vocês já leram, por exemplo, o livro que é Guerra dos Tronos, né? E a sequência do livro Guerra dos Tronos. Eu, particularmente, eu gosto. Mas
o livro todo, ele é escrito como se fosse um roteiro de série mesmo. Por isso que a adaptação que fizeram para a série tiveram uma certa facilidade, apesar de N problemas que você pode encontrar, mas o livro todinho, ele é um livro literário, porém, ele parece mais um roteiro, porque a forma como ele escreve, que é fulano chega na sala, ele senta na mesa, pega um pouco de comida e começa a conversar com Beltrano. Então, é algo que é mais literário e não tem indicações técnicas. Em contrapartida, existem os roteiros que contêm indicações mais técnicas, que às vezes você vai descrever uma cena e vai falar, ó, nesse momento eu vou querer uma luz mais baixa, eu vou criar uma coloração mais vermelha, porque fulano está com raiva, eu quero demonstrar essa raiva através da cor, entendeu? E através da cor, da interpretação do ator também. Então, ele vai começar a dizer o caminho técnico que vai se dar através dessa escrita do roteiro. Vai dizer sobre som, sobre iluminação, sobre até a forma como a maquiagem se dá naquele momento. A ação, como é que vai ter que ser gravada, se vai ser gravada de forma rápida, se vai ser filmada perto ou de longe. Então, existem todas essas diferenciações. Normalmente, quando a gente vai fazer um roteiro para algum tipo de comercial de produto, ele tem um caráter mais técnico e não tão literário. Normalmente, o roteiro literário, ele se dá mais para longas e curtas-metragens, ou até mesmo documentários. Todavia, o técnico é o que mais se utiliza quando você vai utilizar o audiovisual como um disseminador de um produto, de um material ou de uma ideia. Tá? Então, o argumento. O que é o argumento? Tá? É o percurso da ação. É como o escritor ele imagina como vai se dar a ação. É um resumo contando as principais indicações da história, as localizações, os personagens, e a defesa do desenrolar da história. Tratando-se de telenovela, no caso, algumas pessoas chamam de sinopse. Mas o argumento, ele é o centro, como se fosse o núcleo do filme, no caso, é a ideia que ele vai defender. Então, o que é que tem no argumento? Tem a continuidade, basicamente, que é uma sequência lógica, que deve haver entre as cenas, como é que vai se dar. Por isso que, normalmente, o argumento está muito junto com a ideia do storyboard. Perceba que, na imagem abaixo, tem um rascunho de como é que vai se gravar uma cena. Você vê que não é um desenho bem feito, mas é como a pessoa imagina que pode ser gravado, entendeu? Então, o argumento ele tem essa questão de justamente conseguir trazer os pulos de eixo, como é que vai se dar a ação, como é que vai ser o tempo, quanto tempo vai ser dessa cena que você vai gravar, eu vou passar quanto tempo de cena? Vai ser 5 minutos de cena, então como é que eu vou gravar os meus planos e como é que eu vou gravar minhas cenas, como é que eu vou terminar essa sequência. Então, ela é de suma importância para você ter essa percepção de continuidade. Não se tem como fazer um trabalho audiovisual se você não tiver esse cuidado de continuidade com o seu argumento, porque isso pode trazer alguns problemas, pode tirar a percepção espacial do espectador, pode confundir através de um diálogo quem está assistindo. Então, tudo isso vai fazer a grande diferença quando você for trabalhar com o seu audiovisual, tá? A decupagem é basicamente, né, a planificação do filme que é feito pelo diretor. Ele inclui todas as cenas, as posições de câmera, as lentes serão usadas, os movimentos. Basicamente, ele vai fazer todo o filme desenhado para que já tenha uma ideia como é que ele vai agir com relação na hora de executar. Não sei se vocês já participaram de um processo de gravação de um audiovisual. Eu já participei, mas eu não participei trabalhando. Eu participei só para conhecer, para ver como é. E, gente, é muito, muito, muito cansativo. Porque um pequeno problema pode fazer você perder toda a cena e ter que regravar. É aquele trabalho de você refazer tudo que você estava fazendo. Eu vi uma história bem engraçada, que já existem momentos da pessoa estar gravando uma cena e a cena está indo muito bem, as pessoas já estão cansadas ali, e durante a cena, simplesmente, quando está um dos atores falando, vem uma mosca e passa na frente da câmera. Então, isso aí faz com que você perca, basicamente. Tudo que você fez vai ter que pedir para o ator voltar à cena, entrar novamente no personagem, se concentrar e tentar executar. E isso pode ser até problemático, porque, às vezes, quando você não tem uma decupagem de como é que vai se dar todas as cenas do filme,
você vai gravar sem ter esse preparo de pré-produção, você fica um tanto quanto perdido, porque às vezes você faz um take que ficou muito bom, mas como ele não estava gravado em outra forma, ou ter feito a decupagem, você acaba se perdendo e nem repetindo novamente aquele material. Você acaba se perdendo ali por um imprevisto, por algum problema que está fora do seu controle, tá? Avançando um pouco mais. Pronto. Aqui eu acho que é o grande segredo e é como as pessoas mais exploram o cinema, tá? É a questão dos planos. Eu tive um trabalho hoje de procurar algumas cenas para mostrar a vocês, né, sobre o que é um plano geral, o que é um plano médio, o que é um plano americano, porque é justamente a forma como as pessoas vêm a gravar e a forma como nós vamos receber esse material de forma mais completa e mais sucinta. O que eu quero dizer é isso? Normalmente, quando você assiste um filme, você acaba vendo todos esses planos, que é justamente a forma como a gente vai ver a cena. O primeiro deles é o plano geral, que a função, basicamente a função narrativa dele, do plano geral, é justamente mostrar uma área onde a ação vai acontecer. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes, mas basicamente tem momentos que você vai ter algum tipo de movimento, ação acontecendo, e antes de acontecer isso próximo aos atores, ele mostra um plano bem aberto, ele mostra uma cidade, ele mostra uma fazenda, um campo, normalmente são câmeras que estão colocadas em pontos muito altos e você tem uma visão do cenário como um todo, enquanto você vê os personagens bem pequenininhos. Eu separei aqui um pequeno exemplo para vocês, tá? Eu vou mostrar agora. Ups. Perceba que o ator, ele é bem pequenininho na tela e o foco aqui está sendo mais o cenário, a bandeira atrás. Então, ele é o que a gente define como plano geral, tá? Vou até repetir novamente para que vocês vejam. Por que é importante o plano geral? Porque contextualiza o espectador onde está se passando. Perceba que a bandeira indica qual é o país. Perceba que o ambiente também dá uma relevância muito importante para você perceber como esse personagem ele se relaciona com o ambiente. Então, o plano geral ele tem essa percepção de contextualizar o espectador aonde a ação se passa. Pode ver que não tem, né, pelo menos nessa cena, não tem nenhuma explicação de onde o personagem se encontra. Mas você consegue identificar mais ou menos pela bandeira que está flamulando lá atrás. Então, ele não precisa explicar de forma textual. Ele explica só justamente através da imagem. Então, o plano geral tem essa função narrativa de estar contextualizando nós, espectadores, aonde a ação se encontra, onde ela está acontecendo, tá? Vamos continuando aqui, gente. Só um instante. Então, aí, além do plano geral, nós temos também o plano médio, né? Que é um plano um pouco mais fechado do que o plano geral. Normalmente o plano médio, né, ele acaba mostrando um pouco da cintura para cima do ator. Por que é interessante o plano médio? Porque ele, ao mesmo tempo, ele mostra um pouco do cenário onde está acontecendo, mas ele também já aproxima um pouco mais do ator, e no qual você pode estar, no caso, percebendo mais a questão da interpretação dele, do movimento dele. O plano geral também mostra o movimento, mostra, mas só que normalmente o ator é tão pequeno que ele não acaba tendo tanta relevância assim. O que acaba tendo mais relevância é justamente o cenário. Existe uma máxima do Alfred Hitchcock, que é um dos meus diretores preferidos, que ele deixa bastante claro que o tamanho do objeto no seu plano, na sua cena, é o tamanho e a importância que ele tem. É tanto que nos filmes de western, de antigamente, basicamente, eles sempre mostravam muito a questão da arma de fogo na cintura do ator, porque normalmente o discurso armamentista, principalmente na época, também era muito forte, mas ele mostrava a arma para mostrar a importância, a ameaça que aquele material tem na cena,
E isso faz com que a gente também reconheça isso através do tamanho que ela é apresentada. Então, às vezes, quando iria mostrar essas cenas assim, né, no caso, mostrando um plano de detalhe da arma, ele queria passar a sensação da importância que aquele objeto vai ter na cena, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de plano médio, que aí fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Plano médio. Mãe. Estamos a falar da estátua da deusa Atena. E havia mesmo essa deusa? Não, havia Ó, percebam que a câmera está pegando pela metade desapareceram da cintura da atriz para cima. E podiam roubar uma deusa? Não, não se pode roubar uma deusa. O que foi roubado foi a estátua que representava a deusa protetora da cidade. Ao mesmo tempo, você consegue perceber a importância do cenário no qual eles estão conversando. Grécia são os gregos. A história da estátua foi uma crença que se perdeu no tempo. Uma coisa foi o que a cidade foi quando era próspera e rica. Ficaram as ruínas desse tempo. E aquele? E celui-là? Então, percebam que o plano médio, ele tem esse poder de estar trazendo para o espectador a percepção da atuação dos atrizes, dos atores, e, ao mesmo tempo, a percepção do cenário no qual eles se encontram, trazendo, assim, uma maior imersão justamente sobre essa questão do personagem e a relação que ele também tem com o cenário. Então, era algo que normalmente é utilizado com esse fator de você dar um destaque maior justamente à atuação dos atores ou atrizes. O plano médio, ele é configurado dessa forma. Junto com o plano médio, tá, tem o que a gente chama de plano americano, que esse aí, ele é bem interessante, porque ele tem o nome plano americano justamente porque é uma retratação dos planos que se tinham nos filmes de western, que foi de suma importância para a difusão de Hollywood, como eu falei na história do cinema na aula passada. E por que ele, plano americano? Primeiro, porque ele mostrava o ator do joelho para cima, não era da cintura para cima, ele mostrava do joelho para cima. E por que mostrava do joelho para cima? Porque esse plano americano ele foi difundido justamente dos filmes de western, e eles tinham que mostrar justamente a arma na cintura dos personagens e mostrar eles sacando a arma durante determinada cena. Então, meio que se popularizou ao ponto de se tornar uma estética muito utilizada hoje em dia, tá? O que é legal é que quando você percebe esse jogo que se dá entre os planos, você consegue entender melhor essa percepção que se tem acerca do uso da estética da filmagem, de onde você vai filmar e por que você vai filmar. Tudo dentro do audiovisual, você tem essa questão do tudo bem pensado, nada é feito de uma forma aleatória. As pessoas se planejaram e pensaram em fazer aquela cena daquela forma, porque eles queriam passar aquela sensação para você. Eu acho que eu consegui aqui achar para vocês um plano americano, que aí vocês vão compreender melhor o que eu venho a dizer. Eu acho que, como se trata de uma aula de audiovisual, a gente tem que explorar muito essas cenas, porque nada melhor do que um exemplo prático para fazer o aluno compreender melhor determinados conceitos e ideias, tá? Vou mostrar aqui o plano americano para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Ou sem áudio, entendi. Então, vou até voltar um pouquinho. Percebam que é sempre ali um pouquinho do joelho para cima, porque a ideia é justamente mostrar que ele está armado, quem ele é. Você percebam que a cena é justamente isso, é mostrar do joelho para cima para mostrar que ele está armado, que ele tem uma forma de sacar a arma e trabalhar ali aquela cena de ação. Então, quem trouxe essa ideia do plano americano para o cinema que nós conhecemos hoje foi justamente esses estilos de filmes que retratavam o western americano, que eram filmes que sempre acabavam, o que o pessoal chama de bang bang, né? Meu pai, inclusive, ele é muito fã desses filmes, ele gosta bastante. Ele fala que só presta filme de faroeste. Os outros filmes para ele ali não tem nem tão graça, porque ele gosta de ver a gente trocando bala. É até engraçado isso. Continuando, né? Tem também o chamado primeiro plano,
Eu tentei procurar um exemplo prático aqui no YouTube, mas eu não encontrei. Mas, basicamente, o primeiro plano, o primeiro é a posição ocupada pelas pessoas, objetos mais próximos à câmera. Então, quando os personagens estão mais próximos à câmera, a gente chama de primeiro plano, porque eles estão à frente dos demais elementos da cena. E o plano acaba enquadrando também, ele é bem parecido com o plano médio, mas normalmente ele foca ainda mais no ator e esquece um pouco o cenário. Ele deixa a pessoa enquadrada da cintura para cima em primeiro plano. O resto do cenário não importa, o que importa naquele momento é um ator. Eu vou mostrar para vocês aqui um diagrama que meio que define mais ou menos essa questão da percepção humana que se tem e como se é explorado dentro do cinema essa questão de planos, tá? Eu acho que é uma imagem bem didática e ela resume bem o que eu quero dizer para vocês, tá? Percebam. Travou? Tá vendo? Aqui é uma pessoa, um ser humano, tá? E aí vem dizendo, o plano muito geral já mostra um plano bem mais aberto, né? Que já tá essa linha mais distante dele. E aos poucos você vai afunilando e você vai percebendo a forma como os planos vão diminuindo, focando no personagem. Quando você chega no plano conjunto, que eu vou explicar para vocês, normalmente no plano conjunto você consegue colocar duas ou três atores dentro da cena, tá? E a partir do que você vai diminuindo, chega no plano médio, que justamente já mostra um pouco ou o personagem completo, ou ele de cintura para cima, né, que aí a gente já chama de o plano aproximado de cintura. O plano americano, você pode ver que já é um corte próximo ao joelho, tá? Aí você já tem o plano aproximado do peito, que também alguns até chamam desse plano, no caso, de chamado também um plano médio aproximado, tá? Tem o plano ou o close-up, que você já vai se aproximando acima do peito do ator, próximo ao rosto, porque é justamente uma forma de você dar mais ênfase à atuação do ator. Normalmente, quando você vê close-ups no filme, não é a parte de dentro, tá, gente? Quando você tem o close-up, o close no personagem, você tem que entender que ali o diretor está querendo evidenciar de uma forma mais concisa, sentimentalizar você, espectador, através da atuação do ator. Porque, perceba, a partir do momento que eu tenho um plano geral e eu tenho um ator destruindo tudo na atuação, não vai ter sentido algum, porque a pessoa está se esforçando para atuar, mas ao mesmo tempo eu não estou mostrando as expressões faciais, a quantidade de vezes que ela pisca, como ela mexe a boca, como ela se expressa com os olhos, como ela fala, como a expressão facial. Então, normalmente, quando você coloca o ator em xeque, é quando você trabalha justamente o plano de close, o que a gente chama de close-up, né? E, por fim, o plano de detalhe é aquele plano que você vai nos mínimos detalhes da cena. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes, né, no caso, que você vê que, às vezes, tem uma pessoa no computador, aí você vê os dedos na tecla, depois vê a mão no mouse, clicando. Então, isso é o que a gente chama de plano de detalhe, porque ela vai mostrar os detalhes que compõem aquela cena, os detalhes que fazem a composição de toda uma cena, tá? Como eu falei, eu vou compartilhar com vocês aqui esses slides, tá? Então, esse escala de planos, se você for gravar qualquer coisa, você pode abrir, olhar, eu vou fazer uma cena com um plano americano, depois eu vou trabalhar um plano de detalhe, e depois eu faço um close na pessoa, depois eu aproximo do peito. Então, tudo isso acaba fazendo toda a diferença no fim do seu trabalho audiovisual, tá? Então, o close-up, como eu falei anteriormente, ele enfatiza um detalhe. Ele é um plano ou um plano pormenor, fazendo a figura humana como base. Esse plano normalmente enquadra do ombro até a cabeça do ator, o que torna, né, no caso, todas as expressões faciais mais nítidas, aproxima você dessa questão. Deixa-me ver aqui, eu acho que eu também consegui um exemplo do plano de detalhe para mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou mostrar esse close-up aqui de uma cena específica, vocês vão entender melhor.
Esse aqui. Então, ele mostrou um detalhe do homem escrevendo, teve o corte que mostrou um plano médio, mas só que teve esses pequenos closes, que a gente também chama de plano detalhe. Lembrando, o close-up, normalmente, ele está evidenciando figuras humanas. Eu não consegui encontrar nenhum exemplo prático aqui no YouTube, porque normalmente são cenas muito longas, e meu computador também não aguenta. Mas, de toda forma, o close-up é quando você foca no rosto do ator. Você tem essa questão de querer mostrar as expressões faciais dele, tá? Você vê em vários filmes, inclusive até em Chaves você vê essa técnica sendo utilizada de uma forma geral. Então, é muito utilizado para você justamente mostrar a questão do ator atuando ali, ele realmente se entregando no personagem. E, junto com o close-up, que a gente não pode confundir, é o plano detalhe. Eu vou mostrar para vocês aqui várias cenas de um filme do David Fincher, que ele é craque em fazer planos detalhes, e normalmente ele faz esses planos detalhes mostrando a minúcia de determinada ação que o personagem está fazendo, de determinado equipamento, determinada forma que ele está explorando ali, dentro daquela percepção de filme. Só um instante. Eles chamam de extreme close-ups, mas na realidade é traduzido como plano detalhe. Perceba como ele trabalha os detalhes da cena. Isso aqui é a cena de um filme, se não me engano, Zodíaco. Então, percebam como ele trabalha os closes muito próximos dos equipamentos que o personagem está manuseando. Um livro. Percebam que é tudo muito próximo. Você não vê o ator, só vê os equipamentos sendo utilizados. O que é que ele quer mostrar com isso? Qual a função do plano de detalhe? É justamente mostrar uma operacionalização, a forma de trabalho, como é que se dá a técnica daquele personagem fazendo determinado tipo de ofício. E tudo isso tem um fator narrativo interessante, porque você traz para o espectador a ideia de, no caso, imersão. Aí tem várias cenas de vários filmes, tem Seven e tem Zodíaco, então dá para você perceber o quanto é interessante você mostrar os pequenos detalhes de determinada cena, justamente em foco a imersão do espectador na cena se aconteceu um determinado conflito. Então ele trabalha justamente os detalhes. Normalmente são cenas muito bonitas, são cenas que você quer trabalhar a questão de investigação, quer mostrar algum tipo de autópsia, então depende muito da estética fílmica que você quer trazer para o espectador. É uma ferramenta bem interessante que normalmente é utilizada de uma forma rápida e de uma forma a trazer justamente a expertise de determinado personagem em determinado tipo de ofício. Ou personagem no sentido, não que ele seja necessariamente o bonzinho ou a pessoa mal, mas a ideia é justamente mostrar os detalhes do ambiente, os detalhes do personagem e como é que se dá a construção de determinada psique daquela personagem no filme. É justamente o que a gente chama de plano detalhe. Então, basicamente, essa é a ideia do plano detalhe, né? Ela traz essa questão aí e, no caso, você está demonstrando no detalhe cada parte do processo, determinada atividade, determinada função que aquele personagem exerce dentro da narrativa. No caso, eu mostrei David Fincher porque ele é muito especialista em fazer essas cenas, ele tem essa sensibilidade de trazer essa percepção para nós, assim, espectadores. Ele mostrou cenas de filme Zodíaco e aquele filme Seven, Sete Pecados Capitais. Eu acho que ambos devem estar no Netflix. Inclusive, Seven é um grande filme.
E você vê muitas vezes, quando ele vai mostrar o ofício dos investigadores e o ofício do serial killer, ele gosta de trazer essa percepção através do plano de detalhe, mostra justamente a eficácia, a forma como ele lidar com aquele ofício que ele faz, tá? E por fim tem um plano de sequência, que ele é um tipo de filmagem de um único plano, sem cortes, onde mostra toda a ação contínua do personagem. Existem filmes, e não é de hoje, desde o cinema soviético, né, que tem essa ideia de fazer filmes de plano sequência, no qual você vai ter toda a construção de uma cena, ou um filme completo, sem nenhum corte. É só uma câmera seguindo o personagem. E é um tipo de plano que é muito complicado de se fazer, porque você precisa que todos os atores ali da cena, sejam coadjuvantes ou protagonistas, eles têm que estar muito bem ensaiados para conseguir construir uma cena de uma forma bem direta e bem coesa. E por que existe plano de sequência, né? Existe um diretor, eu não lembro o nome dele agora, nesse momento, eu acho que é Alfonso Cuarón, no qual ele fala bem claro que nos filmes dele ele gosta de usar plano de sequência porque, para ele, o corte de uma cena para outra lembra o espectador de que ele está assistindo um filme. Então, quando você coloca um plano de sequência, você traz uma imersão ainda mais ao espectador, porque é como se aquele momento realmente estivesse acontecendo ali naquela hora, sem corte algum. Então, é um tipo de plano que é muito complicado de se fazer, porém ele tem um fator narrativo de imersão muito forte. Porque quando você não corta, você está mostrando uma cena na íntegra. E para que isso ocorra, todo mundo tem que estar muito bem ensaiado, muito bem sincronizado, para que se consiga fazer uma cena extremamente coesa e difícil. Eu vou mostrar para vocês novamente uma outra cena de um filme. Esse é um filme recente, ele até concorreu ao Oscar em 2018, ou 2019, perdão se eu estiver errando, mas depois eu corrijo. Mas ele é um filme que mostra é um filme todo feito em plano sequência. É um filme que mostra justamente a época da Primeira Guerra Mundial. E é uma das cenas mais lindas que se tem, porque necessita de que todo mundo esteja muito bem ensaiado. O nome do filme é 1917. Eu, inclusive, até aconselho vocês a assistirem. Eu, particularmente, gostei do filme. Ele não tem nada tão espetacular, mas ele é um filme todo feito em plano sequência, tá? Aqui. Eu não vou mostrar a cena toda, mas eu assisto e percebo que é um plano de sequência. A cena não tem, e aí eu não vou continuar, porque também seria explorar demais o filme. Eu acho que um dia vocês vão assistir, tá? Então, basicamente, o plano de sequência, e tem filmes, inclusive, tem um filme na Netflix também, que não é Birdman, que é um filme todo em plano de sequência. Também tem um outro filme legal, que é O Regresso, com o Leonardo DiCaprio, inclusive foi o filme que conferiu a ele o primeiro Oscar da carreira dele, no caso. Ele é um filme que ele não é todo em plano de sequência, mas ele tem grandes cenas de plano de sequência, são cenas, inclusive, de combates e tal, é um filme bem interessante, é um filme bem legal, cheio de metalinguagem, cheio de metáforas, né, que a gente chama da gramática, no caso, audiovisual, que é trabalhar dessa forma, e é bem interessante. Agora sim, é um tipo de cena muito difícil e muito complicado de você estar trabalhando no cinema, tá? Vamos voltar aqui com o slide. Ups. Então, existe também, né, além dessas questões do plano, da forma de filmar, existe a questão dos ângulos, da forma como você vai explorar. Infelizmente, eu perdi um pouco do horário, mas vou tentar dar uma avançada, né, para a gente, pelo menos, finalizar essa aula hoje, esses slides, tá? Então, nessa imagem você consegue perceber, da mesma forma que tem essa questão da forma como você vai filmar, da forma como você vai explorar o plano, também os ângulos da câmera diz muito sobre como você vai gravar. Então, existe o chamado ângulo alto, o ângulo plongé, que é conhecido normalmente, né? Que é o enquadramento no qual a câmera foca a pessoa, o objeto de cima para baixo. Então, para que serve essa câmera plongé, nessa inclinação de cima para baixo? Normalmente, quando você mostra essa questão do plongé, você acaba dando uma ideia de superioridade, de controle da situação àquele ator. E da mesma forma, né, que existe a questão do plongé, que mostra a câmera mais ou menos ao alto para mostrar o personagem, existe também a contra-plongé, que acaba mostrando o objeto, né, principal de baixo para cima. No caso, quando você mostra o contra-plongé, que você mostra o personagem, a câmera mostrando de cima, no caso, passa a sensação de que ela está mais frágil,
que ela está um pouco mais fora do controle da situação. E quando você mostra o contrário, quando você mostra um personagem de baixo para cima, você dá uma ideia de austeridade, de controle da situação, de que aquele personagem ele é muito importante para aquele momento, tá? Então, é uma técnica de ângulo que utiliza que tem um fator narrativo muito forte, que pode servir, inclusive, como eu falei, tudo isso aqui você pode depois direcionar para querer fazer um vídeo audiovisual de um produto, de algo que você queira divulgar. Por exemplo, se eu fazer o comercial de uma geladeira, é muito mais interessante tentar mostrar essa geladeira de uma forma de contra-plongée, que é justamente mostrar a geladeira de baixo para cima, porque dá um certo nível de austeridade, de importância àquele produto para quem está assistindo. Da mesma forma, existe também outro tipo de câmera que é o contracampo, que é aquela tomada efetuada com a câmera em direção oposta à posição da tomada anterior. Ou seja, se eu estou mostrando uma imagem, no caso da esquerda, para mim fazer o contracampo, eu vou mostrar ela agora de um outro ângulo, eu vou inverter esse campo. Isso também tem um fator narrativo muito forte, porque normalmente as pessoas utilizam isso em momentos de diálogo, que você mostra o campo e contracampo, que aí você mostra a cara de um ator e depois mostra a cara do outro. Então, isso traz essa facilidade em tentar simular e fazer um mimetismo de um diálogo dentro do cinema, tá? A câmera objetiva, né? No caso, ela posiciona a câmera quando ela permite uma filmagem de uma cena de um ponto de vista de um público imaginário. É como se a gente realmente estivesse lá na cena assistindo junto com os atores. Então, isso acaba trazendo, de certa forma, essa percepção do ponto de vista do público, tá? É bem interessante também. A câmera subjetiva funciona como se fosse o olhar do ator. É como se a gente estivesse dentro do ator e vendo as cenas acontecerem. É como se fosse em primeira pessoa, né? A câmera é tratada principalmente como participante da ação. É aquela cena que, no caso, você começa a ver a cena de fora, mas de repente você começa a ver na percepção do ator, como se você estivesse dentro do corpo do ator, vendo a cena acontecer, dando uma ideia de imersão de que você realmente está participando da cena. Tá? E existem também outras formas de cenas que você pode estar explorando. Tem uma chamada que é over the shoulder, que também é muito utilizada em diálogos, que é justamente colocar uma câmera em uma posição atrás de um ator, meio que por cima do ombro, e você vendo o objeto principal da cena ali acontecendo. Então, são vários ângulos, e todos os ângulos têm um fator narrativo e têm uma importância pela forma como a gente vai ver a cena, como a gente vai ver determinada propaganda ou qualquer determinado trabalho audiovisual. Tá? O zoom, eu acho que é algo que meio autoexplicativo, né? Que é um efeito óptico de aproximar ou distanciar. Normalmente o zoom não é só aproximar, também o ato de você estar com um ângulo fechado, depois de repente você sair, desaproximar daquele objeto principal, ele, no caso, também é considerado um tipo de zoom, um tipo de zoom aberto, um zoom out, né? Como vem explicando aí no slide. Então, normalmente o zoom é utilizado para dar uma dramaticidade ou esclarecer determinados lances da cena e do roteiro dentro daquele filme, né? O zoom in, você aproxima a câmera do ator, e o zoom out, ou objeto, e o zoom out você distancia o foco da câmera do ator ou do objeto, tá? Então, todas elas também têm um fator narrativo específico dentro de um filme. Junto a isso, também temos algo que a gente chama de movimentos de câmera, né? No caso, temos a câmera panorâmica, que é aquela câmera que se move de um lado para o outro, dando uma visão geral do ambiente. Quando você quer meio que contextualizar o espectador em uma sala, no caso, você acaba utilizando muito essa questão da técnica da câmera panorâmica. Tem uma série na Netflix, né, que é uma série da Marvel, que é Demolidor, eu particularmente eu gosto dessa série, e no segundo episódio tem um experimento que eu acho bem interessante, segundo episódio não, terceiro episódio, que é uma cena que é bem legal, que a câmera está dentro de um táxi e ela fica girando 360 graus o tempo todo. Além de passar uma sensação de vertigem a gente que está assistindo, ela também meio que contextualiza todo o cenário dentro daquela cena. E é muito interessante porque ela também inicia essa cena como se fosse um plano de sequência. Então é bem legal e a forma como eles entrelaçam essas técnicas para tentar contar uma história. Então, acaba meio que mostrando e sondando o ambiente de uma forma geral. Junto a isso, temos também a que a gente chama de traveling, né? Que é a câmera que ela fica em movimento numa dolly. Dolly é como se fosse um equipamento, não é a ovelha dolly não, tá, gente? Que foi clonada. Dolly é um equipamento que você coloca a câmera, e essa câmera em cima de umas rodinhas, e você acaba movimentando ela
sem tremer, obviamente, por dentro de um cenário ou para mostrar alguma cena. Em alguns momentos, você acaba vendo a utilização desse equipamento quando você quer mostrar movimentos rápidos. Então, a câmera acaba seguindo o objeto e passando a sensação de que está viajando junto com ela, na mesma velocidade. Então, acaba dando essa sensação de velocidade, né? São técnicas bem interessantes. Em filmes que tem perseguição de carro, normalmente se utiliza muito essa técnica do traveling, de usar a câmera com equipamento do Dolly. Continuando, aí temos também a tilt, ó, essa imagem aqui, gente, eu até tinha esquecido, eu coloquei isso aqui, é o que a gente chama de Dolly. Pode ver que a câmera é acoplada nesse equipamento e você acaba empurrando ela por esse trilho, justamente para dar a sensação de movimento, tá? Então, é justamente isso. Aí tem o Dolly Back, que a câmera se afasta do objeto, tal. Tem um Dolly In, que ela se aproxima. Tem a câmera que é Dolly Out, que ela recua por completo até o ponto de abandonar por completo a cena, tá? E o Dolly Shot, que é um movimento de câmera que se caracteriza por se aproximar e afastar do objeto, e também por movimentos verticais. Então, percebam que quando você vai gravar algo, vai gravar alguém, vai gravar um produto, tentem observar esse produto de uma forma realmente 3D, todos os ângulos, como se você estivesse voando e vendo esse objeto de vários ângulos diferentes, qual ângulo você pode pegar melhor. E, obviamente, que a partir do momento que você pega determinado objeto, vou pegar até essa xícara aqui emprestada, você pega esse objeto e você começa a ver ele de uma forma bem tridimensional, de todos os ângulos possíveis, você começa a perceber que cada ângulo desse, você vai ter uma composição de uma cena geral como um todo. Então, é importante você ter essa percepção dos movimentos das câmeras, porque na hora de você gravar, vai fazer você ter melhores escolhas de como gravar, ou até mesmo como fotografar aquele ambiente ou aquele objeto, tá? Então, é muito importante, é muito utilizado hoje em dia. Eu, particularmente, quando eu vou fotografar ou quando eu vou filmar, eu olho para o meu objeto primeiro e tento formar essa fotografia na minha cabeça, tentando ver de todos os ângulos possíveis, pela diagonal, por cima, por baixo, pelo lado, distante, próximo. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, você começa a explorar melhor a forma como as pessoas, né, e a forma como você vai fotografar e a forma como as pessoas vão acabar consumindo aquele seu produto. Continuando, né, da mesma forma que eu falei sobre câmeras, ângulos, planos, o som também é de suma importância. Percebam que a cena que eu mostrei do filme 1917, como a música ela evolui. Porque antes se tem um diálogo do personagem e ao ponto que vai evoluindo a cena, que vai aumentando a velocidade da cena, a velocidade dramática, no caso, a música em conjunto, em sinergia, ela também vai aumentando. Ao ponto de que chega até o clímax, né? Que aí você já sente toda a questão da epicidade da cena lá em 1917. Então, basicamente, o som também tem a função, tem uma grande importância no trabalho audiovisual. Porque há de lembrar que o audiovisual você trabalha com imagem, com som e com texto também. Não quer dizer que necessariamente tem que ter todos, porque o próprio cinema, como a gente viu, ele começou sem som, começou sem texto. E aos poucos ele foi evoluindo até o ponto que chegou nesse tripé que nós temos hoje. É meio que inconcebível, no sentido mercadológico hoje, você fazer alguma peça publicitária, não quer dizer que não existe e que não seja boa ou seja eficaz, não é isso. Mas hoje, normalmente e geralmente, se utiliza justamente na junção desses três aspectos, que são três estéticas artísticas, que é a imagem, que é o som, que é a escrita, tá? Então, que é um som direto, é um som que corresponde a uma ação que está sendo filmada. Geralmente, ele é gravado e sincronizado com a câmera, quando ele não é gravado junto com a câmera, tá? Tem também a ideia do som guia, que é uma reprodução já gravada anteriormente, durante uma filmagem, que permite o sincronismo entre ações, falas e movimentos. Ou seja, normalmente você tem um som, um playback, que vai estar tocando, normalmente quando você vai cantar, né, até não é tão bom cantor quanto eu, aí você bota a música para tocar, e quando a música está tocando, você vai tentando fazer você acompanhar também. Então, isso a gente chama de playback. Também é muito utilizado hoje em dia, até mesmo na questão de fazer propaganda audiovisual. A dublagem, que no caso, basicamente, é você ou colocar a narração ou dublar um personagem que fala de outra língua, com o intuito de você atingir o público daquela língua nativa, tá? Que eu acho que meio que é autoexplicativo, que é a dublagem como o som. Então, não vou nem me estender bastante. Tem a questão off, né, que vozes ou sons presentes sem mostrar a fonte emissora.
Então, muitas vezes o que acontece? Tem determinadas cenas que você está, tipo, escutando cair um pingo de água o tempo todo em uma pia. E você não sabe qual é a origem, porque não é mostrado na cena, mas você sabe do que se trata pelo som que é executado. Então, muitas vezes, o som também trabalha um pouco, inclusive sendo até um pouco nessa ideia do efeito Kuleshov, que eu falei nas aulas passadas, porque você coloca o som, por exemplo, de um vinil sendo ligado, que é aquele som meio que arranhado no início, depois começa a tocar o som. Então, muitas vezes, eu já vi filmes e já vi curtas-metragens, por exemplo, que as pessoas estão conversando e, de repente, você escuta aquele arranhado e começa a música. Não mostra que é uma vitrola, não mostra que é um disco, mas você sabe pelo reconhecimento sonoro daquele material do que se trata, e ele não precisa mostrar para você entender a cena. Então, muitas vezes, as pessoas utilizam, o cineasta utiliza essa técnica do off, justamente para que a gente, no nosso imaginário, a gente preencha esse espaço com nossa imaginação e com a ideia que quer passar. E tem a locução em off, né, que é um texto que acompanha a ação do filme, ou um documentário, que às vezes é pronunciado por um locutor ou locutora, ou não. Às vezes é só mesmo o texto na tela e som original do local, da imagem, justamente porque é uma forma e uma técnica que se é utilizada para passar uma informação. Normalmente é utilizado em documentários, mas também você vê em muitos filmes passando por aí. Principalmente quando eles vão mostrar, tipo, um local. Não sei se vocês já assistiram, há muito tempo, né? Eu não sou muito novo, mas uma série chamada Arquivo X. E todas as vezes que eles iam mostrar um novo local, aparecia um som de máquina datilografar e o local onde eles se encontravam. Então, não tinha máquina datilografar e não tinha ninguém narrando, mas você sabia do que se tratava. Então, é uma técnica que se é utilizada muitas vezes para você demonstrar locais e passar algum tipo de informação mais singela no filme, de uma forma mais elegante. E, por fim, a gente entra numa ideia da montagem, né? Que a montagem, basicamente, é você pegar várias cenas e colocar em uma linha temporal para tentar passar uma mensagem, uma ideia. Então, tem várias técnicas que você pode utilizar, como, por exemplo, dissolver, que a imagem se dissolve até o branco ou se infunde com a outra. Então, é uma forma de transição de montagem que se é utilizada muito também, né, no caso. O fade-in, que é aquela imagem que você surge a imagem a partir de uma tela escura ou clara e gradualmente ela atinge a intensidade normal de luz. Então, é aquela que começa escura e vai aumentando a imagem, o brilho, a cor, e de repente está a imagem total. Da mesma forma, existe o fade out, que ao invés de você começar escuro e clarear tudo, você começa a imagem normal e depois escurece. Em filmes, normalmente, fade in e fade out, isso também tem um fator narrativo muito forte, que é justamente quando, principalmente o fade out, que é quando o personagem leva uma pancada na cabeça, ou cai, ou vai desmaiar. A cena, quando o personagem cai, aí vai escurecendo tudo para dar a sensação de que de como você também estivesse sentindo aquele desvanecer do personagem, ou quando ele vai dormir e utiliza a técnica do fade out para dar a ideia de que ele está fechando os olhos aos poucos, tá? É bem interessante, às vezes não é bem utilizado, mas normalmente, 99% eu vejo o pessoal utilizando de uma forma mais interessante, transição de uma cena para outra. Eu já vi um fade-out bem interessante, eu não lembro qual foi o filme, mas ainda vou pesquisar. Que quando o personagem vai apagar a luz não apaga de primeira, ele fica apertando o botão e de repente vai escurecendo e de repente fica tudo escuro. Então, teve um fator narrativo ali. Ele teve dificuldade de apagar a luz e o fade-out ajudou a passar a sensação. Continuando, tem a ideia da fusão, né, que quando você funde duas imagens, uma sobrepondo a segunda, sem mudar a cena ou enfatizar a relação entre elas. Então, é aquela cena que muitas vezes você vê uma pessoa falando e de repente, aos poucos, ela vai mudando para outra e se funde ao ponto de depois mudar de cena sem ser tão agressivo com o corte, como a gente vê normalmente, tá? O flashback é aquela cena que eu acho normalmente o flashback uma ferramenta narrativa até um tanto quanto pobre, mas é muito comum de se aparecer. Não sei se vocês também assistiram outra série que trabalhava muito essa questão de flashback, e também tem filmes que usam muito bem, mas uma série que é bem conhecida por isso é justamente aquela série Lost, que ela sempre mostrava o passado dos personagens em forma de flashback. Então, meio que é uma forma de fazer você viajar no tempo e espaço daquela narrativa, sem perder o foco do tempo real, do presente da história. E ao contrário do flashback, tem o flash forward, que é justamente, ao invés de mostrar o passado, ele mostra o futuro do personagem,
E depois, na narrativa, você acaba percebendo como é que se construiu até ele chegar até lá. É a mesma coisa, é uma forma de fazer você ter um gostinho do futuro dentro daquela narrativa, mas acaba criando a sua curiosidade para saber como o personagem chegou até lá. Então, são técnicas de montagem, de transições que são feitas também, justamente para você passar algum tipo de sensação. Então, basicamente, são utilizadas justamente para que você construa junto com a sua narrativa, ou construa junto com a forma de você apresentar o seu produto, sensações e mexam, e meio que coadula com a ideia de você manipular, no bom sentido, os sentimentos das pessoas, tá? Pessoal, é isso por hoje. Eu acho que eu falei muito. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Terminei exatamente 16h30. Nunca fui tão pontual. Alguém tem alguma dúvida? Falei rápido demais. Estou aqui, todos ouvidos aqui. Excelente aula. Maravilha. Espero que tenham gostado. Fortalecendo. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Depois, Oi, Alisson. Oi. todos eles, Oi, gente. elas, trazer, E aí, como estão? Como foram de aula? celebrando. Eu espero que eles tenham gostado. Porque é aquilo que eu já te falei lá. Eu fico com a sensação de dar aula assim, dessa forma assim, online, que ninguém entende nada. Não, mas o pessoal tá aí. Algumas pessoas justificaram. Risiere justificou, porque ela é do Brado Popular e tinha uma ação na Gameleira hoje. Tânia também justificou. Disse que essa semana foi muito ruim na internet para ela. Mas como as aulas estão gravadas, assim, como eu falei no início, a gente não deixou as aulas públicas, porque é necessário que gere o comprometimento, a interação. Talvez, se a gente estivesse disponibilizando, né? Olha, a primeira aula, que foi a aula inaugural, muita gente pediu. Eu disponibilizei para todo mundo, mas eu creio que pouca gente assistiu, né? Entendo. Então, a gente tem esse material gravado. Ocorre algum problema, dificuldade de internet, a gente disponibiliza, como eu já disponibilizei para a Nil, como eu disponibilizei para a Vivian, né? A gente sempre está disponível para a Eris, a gente sempre está conversando, dialogando e tentando contribuir, né, com todos e todas na medida do possível. Alisson, como foi que você pensou aí a proposta que você tinha pensado? Como encerra hoje essa parte? Como é que... Essa parte mais técnica do cinema, da técnica cinematográfica, eu finalizei hoje. E na próxima aula, né, ficou fechado 4 aulas, no caso, né, que aí na próxima semana, aí a gente vai trabalhar justamente essa questão do marketing em múltiplas telas, né? Porque não adianta a gente estar falando sobre várias técnicas cinematográficas e audiovisual se a gente não tiver a percepção que hoje em dia as pessoas elas dialogam com vários tipos de telas diferentes, seja por TV, por computador, até mesmo por celular. Então, essa última aula vai ser uma parte mais, assim, eu espero que seja mais interativa, que a gente vai estar trabalhando justamente como lidar com que tipo de vídeo eu vou fazer de acordo com o tipo de tela, o tipo de público que vai consumir. Então, a última aula vai ser essa parte mais, assim, prática nesse sentido, né? Pronto, então depois a gente conversa, porque não é o final do curso, não é? É uma etapa, como a gente falou, nesse período de ter que nos reinventar, né, para o virtual, foi muito desafiador, mas é possível, a gente viu que é possível quando o grupo se compromete, né, que dá para as coisas acontecerem. Então, nós vamos fazer uma avaliação também, eu vou passar um formulário para que eu vou ver com o Alisson também algumas coisas que ele queiram pontuar para a gente colocar nesse formulário, para que vocês respondam, né, para que a gente também construa os próximos passos, já que a gente falou que teríamos uma etapa, né, não seria a carga horária toda, é lógico, são 32 horas, e aí a gente vai fazer essa avaliação, e nós, na condição de fundação também, a gente vai estar se reunindo para estar fazendo essa avaliação e para organizar aí essas próximas etapas. Nosso novo cronograma foi aprovado pelo banco. Ah, legal, parabéns. Nosso relatório também. Então, aí a gente tem o projeto prorrogado até 25 de março de 2021, né, para poder desenvolver as atividades e ver também
à medida, né, como vai ser o desenrolar aí dessa pandemia a seguir, para analisar essa possibilidade de algumas coisas presencial. E também está fazendo a articulação, né, dos grupos, está pensando também na correlação com a questão do objetivo geral do projeto, que é articular essas 3 linhas de informação que a gente está desenvolvendo, a questão da inclusão produtiva nos eventos culturais no sertão da Bahia. Então, a gente continua, né, juntos, e a gente vai estar passando proposições também aí para vocês, e atividades também, para que, tipo, em determinado período que a gente fique sem a aula aqui, mas que a gente tenha processo de produção em curso, para que vocês não percam, né, o contato com a linguagem, com o estudo, com a formação. Então, é isso. Então, Alisson, a gente vai conversando aí ao decorrer, viu? Dessa semana, para a gente pensar outras questões também, desse desenvolver. E a gente agradece a todo mundo também que tem enfrentado os desafios. O Fernando colocou aí que teve que ir ao hospital levar uma tia, né, mas que estava acompanhando. E aí, Fernando, tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Tudo bem, Laís. Ah, que bom. Então é isso. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, se Eris também quer falar. Vívia, que você queria falar, Vívia? Finalmente Vivi apareceu. Liga o microfone. Em dobro. Vivi apareceu em dobro. Pois é, ela faz isso mesmo, ela fica complicado. Ela Saiu? sumiu, será que ficou com vergonha? Não, ela porque ela estava em 2 contas, né? Ela sumiu uma dela. Olha, entrou de novo outra. Liga o microfone, Vívia. Microfone. Minha gente, eu tô tentando um negócio. Deu certo agora, graças. Isso aí. Deu certo. Eu entrei atrasada, gente, quase mais de meia hora depois. Achei ruim isso, que eu gosto de pegar o negócio do começo para entender, ver se consegue compreender, mas gostei muito. As aulas muito boas. Espero conseguir aprender mais sobre, porque é algo que me interessa muito. Então, agradecer a Alisson, agradecer a vocês, no processo aí, todo mundo junto. Situação extremamente difícil, mas todo mundo se unindo, né, buscando as melhorias possíveis diante das circunstâncias. Muito agradecida mesmo. Obrigado. Muito obrigado por ter participado. Então é isso, gente. A gente vai dialogando com o Lai e novas informações eu vou colocando lá no grupo. Eu tinha pensado uma atividade aqui com vocês, mas depois eu vi que pode ser meio problemático devido a essa questão de pandemia. Eu vou tentar refinar essa ideia, mas basicamente eu vou querer que vocês, né, eu vou disponibilizar essas aulas, no caso, esses slides. Eu quero que basicamente vocês utilizem alguns conceitos que a gente trabalhou com algumas filmagens que vocês possam fazer para eu mesmo, no caso, ou vocês, daí a gente fazer uma pequena montagenzinha para que isso seja depois utilizado futuramente por vocês, para vocês perceberem que são conceitos que são simples e que são de fáceis execuções e que dá para vocês desenvolverem sua criatividade a partir disso, tá? Então, eu vou conversar com o Lai para a gente refinar melhor essa ideia e foldá-la de uma forma geral para que vocês tenham acesso. E também tentar provocar, de certa forma, um engajamento maior no grupo, tá? Eu estou, assim, um pouco ausente porque realmente meu tempo está muito corrido. Eu queria fazer igual o Vivo, eu queria me dividir em 2 para poder fazer tudo, mas está meio complicado devido aos últimos dias, né? Porque é projeto de mestrado, trabalho na secretaria, trabalho agora nessa período de política, fazendo vídeos, tá? Então, assim, meu tempo está resumido, eu não consigo nem respirar direito. Então, eu vou dialogando com o Live, dialogando com vocês no grupo, e a gente vai tentando produzir aí o material em conjunto, tá? Ó, o Fernandão apareceu aí. Sumiu. Valeu, gente, um abraço. Eu estou saindo aqui, viu? Então, grande abraço aí para vocês. Valeu, Fernando. Um beijo. Até a próxima, viu, galera? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.